A mentira que venderam para todos nós. E se aquilo que você acreditava que estava te deixando mais motivado estivesse, na verdade, destruindo lentamente sua capacidade de sentir qualquer motivação. Todas as manhãs, milhões de pessoas acordam e buscam as ferramentas que lhes disseram que as fariam ter um melhor desempenho. Uma bebida pré-treino, um toque de sua playlist favorita, uma rolagem pelas redes sociais para despertar o cérebro. Depois, elas se sentam para trabalhar. Depois, vão à academia. Depois, buscam a recompensa, o troféu, a refeição, a vitória. E por um tempo funciona, mas então silenciosamente, quase imperceptivelmente, a cor começa a sumir das coisas. O treino parece uma obrigação, o trabalho parece vazio. As vitórias não trazem a mesma sensação de antes. E elas não sabem por quê. Elas culpam o estresse, culpam a idade, culpam suas circunstâncias. Aqui está a verdade, elas culpam tudo, exceto a molécula. A molécula é a dopamina. E você quase certamente a tem usado de forma errada. Não porque seja imprudente, mas porque quase tudo o que lhe disseram sobre a dopamina está errado. O que a dopamina realmente é. Vamos começar desmantelando o mito que infectou cada podcast de autoajuda, cada influenciador de bem-estar, cada canto da cultura popular. Não existe tal coisa como um pico de dopamina. Essa linguagem, essa frase casual e viral, nos levou a pensar na dopamina como um selo de recompensa. Faça algo prazeroso, receba um pico, sinta-se bem, siga em frente. Não é assim que funciona, nem de longe. A dopamina não é uma substância química de recompensa, é uma substância química de busca. É a molécula do desejo, do impulso, do alcance. A neurociência é clara, a dopamina não dispara quando você consegue a coisa. Ela dispara com mais força quando você quer a coisa. Quando você está na caça, pense nisso por um segundo. O sistema dentro do seu cérebro que determina o quão motivado, o quão energizado, o quão vivo você se sente. Ele nunca foi projetado em torno da vitória. Ele foi projetado em torno da busca. E é aqui que a arquitetura desta molécula fica genuinamente fascinante. Você não experimenta a dopamina apenas como um pico. Você carrega um nível de base, uma maré constante e circulante dela que está presente em seu sistema o tempo todo. Esse nível de base é o fundamento do seu humor, do seu impulso, do seu senso de possibilidade. E acima desse nível de base estão os picos, surtos temporários desencadeados pela busca, pelo prazer e pela novidade. Essas duas coisas, o nível de base e os picos, estão em uma negociação constante e íntima entre si. E a regra que rege essa negociação é a regra que muda tudo. Cada pico reduz o nível de base que o segue. A moeda, a queda e o golpe. Imagine a dopamina como uma moeda financeira. Cada pessoa carrega uma quantidade diferente. Algumas pessoas estão naturalmente em um ponto de ajuste mais alto, outras um pouco mais baixo. A genética desempenha um papel, mas, independentemente de onde você comece, a dinâmica é a mesma para todos. Quando você faz algo que aumenta a dopamina, seja chocolate, 1,5 vezes o seu nível de base, sexo, 2 vezes nicotina, 2,5 vezes, ou cocaína, também 2,5 vezes. Seu sistema não volta apenas para onde começou, ele cai abaixo do ponto inicial. O nível de base fica abaixo de onde estava antes do pico ocorrer. Isso não é uma falha, é um gênio evolutivo, e é também o que torna a vida moderna tão silenciosamente perigosa. 10.000 anos atrás, você precisava sair e coletar alimentos. Você encontraria comida, experimentaria um surto de dopamina, como um sinal de recompensa e, então, criticamente, essa dopamina cairia abaixo do seu ponto de partida. Por quê? Para que você se levantasse e continuasse coletando. O sistema foi projetado para manter você em movimento, manter você buscando. A satisfação nunca foi o destino, a busca era. Agora mapeie essa biologia na vida contemporânea. Você acorda e checa seu telefone. Pico de dopamina. Você toma seu café da manhã enquanto rola as redes sociais. Outro pico. Você adiciona um pré-treino antes da academia. Pico. Você trabalha com uma playlist selecionada. Pico. Você se recompensa com uma ótima refeição depois. Bico. Do lado de fora, isso parece uma vida plena, rica e produtiva. Por dentro do seu sistema de dopamina, algo mais está acontecendo. Cada pico está consumindo uma reserva. Cada pico está silenciosamente reduzindo o nível de base. E como cada redução é sutil, alguns pontos percentuais aqui, uma pequena queda ali. Você não percebe por meses, às vezes anos, até que percebe. Você percebe como esgotamento. Como anedonia, a incapacidade de sentir prazer com coisas que costumavam ser boas. Como aquela sensação crescente de que a vida ficou um pouco sem graça, de que você está trabalhando mais para ter menos satisfação, de que as coisas que você costumava amar não batem mais do mesmo jeito. Isso não é uma falha de caráter, isso é esgotamento de dopamina.
E está acontecendo com um número enorme de pessoas agora mesmo, à vista de todos, completamente sem diagnóstico. O contra-argumento: não deveríamos apenas aproveitar a vida. Aqui é onde uma pessoa razoável questiona: você está seriamente me dizendo que eu não deveria aproveitar as coisas? Que eu deveria sentar no desconforto e não me recompensar? Que buscar o prazer é de alguma forma autodestrutivo? Não, não é isso que a neurociência diz. A dopamina não é inimiga, os picos não são os inimigos. O inimigo é o padrão, especificamente, o empilhamento crônico, implacável e em camadas de estímulos que acionam a dopamina sem nenhum tempo de recuperação entre eles. O cérebro é extraordinariamente bom em recalibrar. O sistema dopaminérgico, quando recebe a chance, se restaura. O nível de base volta a subir. Os picos retornam à sua altura total. O mundo recupera sua cor. O problema é que a vida moderna foi projetada, às vezes deliberadamente, às vezes apenas por acidente, para nunca dar essa chance ao sistema. Cada momento de silêncio potencial foi preenchido. Cada lacuna entre a estimulação foi tapada com uma notificação, um lanche, uma música, uma rolagem de tela. O equilíbrio prazer-dor, a sutil angústia de querer mais que segue cada surto de dopamina, foi transformado em arma. Os cassinos sabem disso há décadas. As plataformas de mídia social descobriram isso há 10 anos. A aleatoriedade da recompensa, a imprevisibilidade do que vem a seguir, o reforço intermitente, é a armadilha comportamental mais poderosa já descoberta, e construímos uma civilização inteira em cima disso. Então, sim, aproveite a vida. Busque o prazer, persiga os picos. Mas faça isso com os olhos abertos, porque o jogo não é neutro. E a casa tem uma vantagem significativa: os 4 princípios de um sistema de dopamina recuperado. Aqui está o que a neurociência realmente prescreve. Não uma lista de restrições, mas um conjunto de princípios para recuperar um dos sistemas mais poderosos da sua biologia. Princípio 1. Pare de criar picos antes de começar. Uma das descobertas mais contraintuitivas na pesquisa da dopamina é que empilhar estimulantes antes de uma atividade que você deseja desfrutar, música, pré-treino, bebidas energéticas, medicamentos estimulantes tomados recreativamente, na verdade corrói seu prazer a longo prazo nessa atividade. Você está pegando emprestado do prazer futuro para financiar o desempenho presente. A regra torna-se simples: não empilhe fontes de dopamina antes de atividades que você deseja manter. Às vezes, vá para a academia sem música. Às vezes, sente-se para trabalhar sem cafeína. Às vezes, faça a coisa difícil em silêncio absoluto. Você não está se punindo, você está preservando a maquinaria. Princípio 2. Encontre a dopamina dentro do esforço. Este é o princípio mais radical e mais poderoso. Existe um circuito no seu cérebro, a via mesolímbica, que vai do tronco cerebral profundo, passando pelo núcleo accumbens e chegando ao córtex pré-frontal, que é capaz de gerar dopamina a partir do próprio esforço, não da recompensa que vem após o esforço, do atrito, da tensão, do próprio ato de superar a resistência. Reverenciamos pessoas ao longo da história humana que pareciam extrair energia da dificuldade, que pareciam quase desfrutar do sofrimento do trabalho duro. O que estávamos testemunhando não era algum dom psicológico raro. Era em padrão neurológico treinado. Essas pessoas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a associar o esforço à recompensa enquanto ainda estavam no esforço. Você pode construir esse padrão. Ele começa com um simples reenquadramento cognitivo no momento de maior resistência. Eu estou escolhendo isso. Essa dificuldade é o ponto. Esta é a parte boa. Parece quase absurdamente simples. A neurociência diz que funciona, porque o seu córtex pré-frontal, a parte racional e consciente do seu cérebro, está diretamente conectado à via de recompensa. O que você acredita sobre uma experiência muda a química dessa experiência. Princípio 3. Deixe a água fria fazer o que a cocaína não pode. Existe um estudo que vale a pena conhecer. Quando os seres humanos foram imersos em água fria, não gelada, mas genuinamente fria, em torno de 14 graus Celsius, pesquisadores mediram algo extraordinário. Os níveis de dopamina subiram lentamente. Continuaram subindo muito depois que a exposição ao frio terminou e, eventualmente, atingiram um pico de 250% acima do nível de base. Essa é a mesma ordem de magnitude da cocaína. Mas, ao contrário da cocaína, o surto foi sustentado por até 3 horas. E ao contrário da cocaína, não deixou queda, nem esgotamento, nem tolerância progressiva. O nível de base, com o tempo, parece subir em vez de cair. A exposição à água fria, um banho frio, uma banheira de gelo, um mergulho frio, é um dos poucos estímulos conhecidos que podem produzir um aumento grande e sustentado de dopamina, sem a queda subsequente. O mecanismo não é totalmente compreendido, mas os dados são consistentes.
O desconforto que você sente ao entrar é real, a barreira é real, e o mesmo vale para o que vem depois. Princípio 4. Guarde seu nível de base, como se fosse seu bem mais valioso, porque ele é. Seu nível de base de dopamina é o chão abaixo de tudo. Seu humor, sua criatividade, seu impulso, sua capacidade de amar o que você faz. A maioria das pessoas passa a vida gerenciando os picos sem nunca pensar no chão. E lentamente, o chão cai. Duas ameaças específicas merecem atenção. Primeiro, a exposição à luz entre as 10 da noite e as 4 da manhã. Pesquisas revisadas por pares demonstraram que a luz artificial brilhante durante essas horas suprime a produção de dopamina por dias seguidos. O telefone na sua cara à meia-noite não está apenas atrapalhando seu sono, está diminuindo quimicamente sua motivação para a semana seguinte. Segundo, o isolamento da conexão social. Pesquisas confirmaram que o vínculo social genuíno, amizade próxima, conexão romântica, afeto parental, estimula diretamente a liberação de dopamina através da via da ocitocina. Construímos uma era de pseudoconexão digital que imita o estímulo sem entregar a química. A epidemia de solidão e a crise de motivação não são fenômenos separados. Eles compartilham um mecanismo, uma nova visão de mundo. Aqui é como o mundo parece diferente depois de entender isso. Cada momento de desconforto que você evitou, cada vez que buscou a música, o lanche, a rolagem de tela, o estimulante para tornar algo difícil mais fácil, você não estava apenas evitando o desconforto, você estava pegando emprestado da sua capacidade futura de alegria. Cada vez que você adicionava mais uma fonte de excitação para tornar a vida mais rica, você estava, sem saber, achatando sutilmente a riqueza que já estava lá. E cada vez que você perseguia a grande vitória, a linha de chegada, a recompensa no final, como o propósito do seu esforço, você estava treinando seu cérebro para considerar o esforço em si sem sentido. Nada disso é sua culpa. O sistema não foi construído para um mundo de estimulação infinita e atrito zero. Ele foi construído para um mundo onde os recursos eram escassos, o esforço era inevitável, e a satisfação de uma refeição conquistada através de um dia de trabalho real era genuinamente extraordinária. Temos abundância agora, mas a molécula não acompanhou. O insight mais poderoso enterrado na neurociência da dopamina é este: a capacidade de encontrar significado e recompensa na dificuldade. No ato real de fazer coisas difíceis, não é um tipo de personalidade. É um circuito biológico. E é treinável. As pessoas que parecem ter energia ilimitada, motivação sem fim, que parecem amar genuinamente o processo pesado, elas não são construídas de forma diferente. Elas simplesmente, através da repetição e intenção, aprenderam a acessar uma parte do sistema de dopamina, que a maioria de nós ignorou acidentalmente. Esse circuito está em você. Sempre esteve em você. A questão não é se você tem o que é preciso. A questão é se você está disposto a parar de buscar o atalho por tempo suficiente para descobrir. A dopamina não te recompensa por vencer. Ela te recompensa por tentar. E no momento em que você entende isso, o jogo muda completamente.